programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição inestimável do nosso querido amigo, irmão, companheiro, produtor desse programa, Saulinho Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo a Jesus que a todos abençoe com muito amor. Está conosco aqui também nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, que vive pesquisando por aí, né, Joel? Sim. Para nos trazer a sua agendinha do Ilúcio, por favor. Alegria estarmos juntos mais uma vez, com esses amigos queridos que me abrigam aqui, e vocês nos vossos lares. Jesus no coração sempre, luz e paz. Eu chego uma notícia aqui que na Sociedade Espírita Casa da Oração Francisco de Assis, o médium Cícero Miranda recebeu uma comunicação de Antônio Carlos Jobim sobre uma reunião havida numa cidade espiritual presidida por Ismael. Eu fiquei curioso de ver. Eu fui na internet e cliquei lá. Cícero Miranda, médium Visconti, que era a informação que tinha. E de fato tem um texto. O texto é muito bonito, o texto é de um conteúdo entusiasmante, que ele fala de uma reunião com muitos artistas, muitas personalidades, e que era uma mensagem de fortalecimento da fé, no sentido que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, que todas as diversidades possíveis que tivessem ocorrido fazem parte do plano de Jesus, mas que ele não nos abandonará nunca. O texto é muito bonito. Fica apenas a comunicação de que o texto está lá e é interessante. Pois bem, eu quero fazer uma correção aqui, que na semana passada eu falei o Suzuko, e não é a nossa querida divulgadora Suzuko, porém uma moça que trabalha muito pela divulgação da doutrina dos espíritos. Muito bom. Se você está enfrentando uma dificuldade, algum parente doente, ou você mesmo, alguma dificuldade emocional, procure participar da corrente da oração do Grupo Gaivota. É um trabalho bonito de conforto espiritual, não é consulta mediúnica nem nada, mas é participar dessa corrente. Se você quiser, anote aí, por favor. http://, gaivota.da.paz.uol.com.br. É um movimento bonito, interessante, e que orar faz sempre bem à alma e faz bem ao coração, não é mesmo? Bom, no dia 29, na Tenda dos Irmãos do Oriente, então, vai haver aquele encontro às 17 horas, que é o Chá do Espírito, ou com os Espíritos. O título serve para os dois jeitos. E é coroado por uma sessão de pictografia com os quadros vendidos revertem em benefício de instituições religiosas. Eu tenho falado muito aqui de instituições assistenciais. Eu tenho falado muito aqui do livro do meu querido amigo Dirceu Machado. É que o livro, particularmente, ele é o jeito dele, ele e do Gelsimar, que é o irmão dele, que é médico e ele é um engenheiro, ele encontrou de comemorar os 150 anos da doutrina dos espíritos. E há anos ele vem fazendo um estudo e resolveu então fazer esse livro, que chama-se Respingos dos Livros Sagrados na História, um longo caminho até
Evangelho segundo o Espiritismo. São os 150 anos do Evangelho. São 150 anos, comemorando 150 anos. Então, se você quiser adquirir o livro, diz que para 999-831973. Uma boa tarde para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Só queremos fazer uma observação em cima da informação que você deu a respeito daquela mensagem que está circulando por aí, assinada por Antônio Carlos Jobim. Muito linda a mensagem, também li, muito linda, mas o Instituto Cultura Espírita, ele não pode endossar essa mensagem. Não, a gente não nós só citamos que ela é bonita, mas o estilo dela lembra muito André Luiz, né? Isso. Mas essa confirmação de que teria sido assinado por Antônio Carlos Jobim, nós não temos. Não. Allan Kardec, inclusive, nos orienta, quando vierem informações, buscar o conceito universal, ou seja, a confirmação por outras fontes, né? A mensagem é muito linda, como você falou, realmente. Mas eu não tinha noção, nós não tínhamos, até hoje, nenhuma mensagem, pelo menos nesse padrão, nesse teor, assinada pelo grande maestro, né? Nenhuma. Carlos Jobim, né? E eu fui amigo bonito, dele. Vamos fazer só essa referência. Perfeito. Porque como esse é um programa do Instituto, não necessariamente nós endossamos. Com entendeu? certeza. Embora seja bonita a mensagem. Com certeza, é apenas o conteúdo que me toca. Muito bom. Vamos ter agora algumas perguntas, viu, a nossa Eugênia Lamosa, de Teresópolis. E ela disse, outro dia, um colega de turma, sabendo que sou espírita, perguntou-me, será que um dia as religiões vão enxergar o aborto como uma questão de saúde pública e a eutanásia como uma caridade ao doente terminal que sofre? Bom colega de turma, esse que ela tem, né? Bom, e o que você respondeu? Eu fiquei curioso, mas espero que tenha sido mais ou menos como vamos responder agora, porque ela só falou o que o colega perguntou, mas não disse o que ela respondeu, né? Então vamos lá. De fato, da maneira como as coisas acontecem hoje em dia, a quantidade de abortos realizados clandestinamente apresenta grande número de óbitos causados pela irresponsabilidade dos que fazem esse procedimento. São clínicas clandestinas, falta de higiene, mortes que ficam encobertas e uma série de grandes ilícitos. Nesse sentido, fica configurado um cenário que envolve questões de saúde pública. Mas a questão maior não é essa, pois não é difícil que as religiões e as associações pela vida identifiquem o problema de saúde pública. O foco é a questão moral que a prática do aborto carrega, é a consciência do crime contra a vida, contra a natureza, é a transgressão do princípio de não matar, de amar ao próximo. Sim, de amor ao próximo, porque aquele embrião, aquele feto é detentor da vida e, portanto, nosso próximo. Os defensores do aborto ignoram essas questões e insistem no fato de que as mulheres são donas dos seus corpos e têm o direito de decidir sobre ele. Esse direito não existe. Se existisse, as mulheres poderiam escolher não ficarem doentes, não envelhecerem e mesmo morrerem quando lhes fosse conveniente ou não. Se não têm esse direito sobre si mesmas, o que dirá com relação àquela vida que ela está abrigando? O aborto é sempre uma conveniência para quem o pratica. São fatores de medo da rejeição familiar, falta de recursos financeiros, briga com parceiros, comodidade. Ninguém pensa no fato de que está negando a um espírito o direito de viver. Por essas razões, não creio que as religiões um dia vão enxergar ou entender o aborto como sendo apenas uma questão de saúde pública. O problema está muito mais além. Na verdade, devia ser uma questão de educação, né? Nas escolas, discutir essa questão. A mesma coisa acontece com as drogas, a mesma coisa acontece com a chamada camisinha, né? Quer dizer, ninguém está dizendo controle-se, segure-se, domine-se. Não, é a mesma coisa a questão do aborto. Você pode fazer o que bem entender. Se engravidar, vai lá e tira.
Quer dizer, isso é um absurdo, isso é uma aberração. É um processo educativo que tem que ser colocado. E como vale tudo, o que acontece é que há uma infinidade de pessoas que engravidam e vão fazer o aborto clandestino. E acabam nas mãos aí de verdadeiras quadrilhas e acabam desencarnando, como nós temos notícias. Na verdade, antes de ser um problema de saúde pública, é um problema de educação pública. Educar as pessoas e as famílias para que não façam isso, não transgridam, não façam essas concessões, sabe? E essa leitura está sendo muito trafegando muito facilmente na sociedade, porque é uma solução fácil, entendeu? Mas não é isso não. O difícil é educar as pessoas para que elas se controlem, se organizem, evitem estar entregando o seu corpo de qualquer maneira para qualquer pessoa, evite ter relações sexuais de qualquer maneira com qualquer pessoa, ou se tiver relação sexual e se engravidar, assume o seu compromisso. Então essa seriedade, esse respeito perante a vida é que nós não podemos abdicar. E é isso que está acontecendo, há uma fragilidade nesses laços, nessas ligações. Então vale tudo. Você vai lá, tem a relação que você quiser, com quem que você quiser, engravida que você vai lá e tira o filho. Mas nós não podemos aceitar isso de maneira alguma. Na doutrina espírita, nós só podemos aceitar o aborto se for para salvar a vida, né? Para salvar a vida da mãe. Que, aliás, é um texto legal também. É um texto legal. É a única situação. O resto, mesmo em caso de estupro, etc., a gente vai pensar nessa questão da vida, né? Eu conheço um caso rapidinho de uma menina de 16 anos, ela tinha uma deficiência mental, os pais preocupados quando ela chegou à cidade, compraram um lugarzinho em Maricá, e um certo dia eles deixaram a menina lá enquanto um pintor estava pintando a casa. Passou o tempo, 6 meses depois começou a aparecer uma barriguinha. Ela perguntou o que foi, eu não sabia de nada e tal. Já não tinha mais jeito. Ela teve um menino, esse menino cresceu, se transformou num médico espetacular que era apaixonado pela mãe e ela por ela e ajudou a se integrar na vida. Divaldo tem uma palestra extraordinária que fala de uma questão dessa, em que ele acabou sendo salvo a vida de uma criança, que acaba se tornando médico e que vai salvar a vida depois daquele médico que estava muito doente e que acabou salvando a sua vida, né? Graças a ter a permanência da vida dele. É uma palestra belíssima que Divaldo faz e que é um libelo contra esse aborto indiscriminado. Esse caso, ele virou um psiquiatra famoso, estou nos Estados Unidos, e trabalhou com a mãe, reintegrou-a. Então, é maravilhoso isso. Poxa, os desígnios de Deus são muito maiores do que essa vã percepção do usufruto mesquinho. A gente lamenta muito, né, essa abertura indiscriminada, sem refletir um pouco mais nessas questões. Exatamente. Outra questão a sair para você é a seguinte: diz que Jesus não tinha religião. Então por que os seus seguidores acabaram se dividindo a ponto de hoje existirem milhares de diferentes denominações religiosas cristãs? O Jesus, como ela diz aqui, não tinha religião. A questão é que os homens também não têm. Até hoje não conseguiram se entender. É uma confusão danada esse negócio de religião e religiosidade, né? Jesus, em todo o seu magistério, ele sempre usava preceitos e valores do judaísmo para ilustrar as suas prédicas. Aliás, tinha que ser, porque ele nasceu lá. Tinha outro, é isso que eu estou dizendo. Você ser budista, né? Na verdade, como ponto central da revelação cristã, ele não se furtou de buscar apoio naquilo de positivo que a milenar religião judaica trazia. Porém, o seu projeto renovador do espírito humano incluía a importância de se reformar conceitos como a lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? E assim privilegiando o amor e o perdão como mandatórios no comportamento do cristão. Já Moisés havia estabelecido padrões importantes nos 10 mandamentos relacionados com o respeito e a tolerância entre os homens. Mas o ambiente hostil de um orbe de expiações e provas, onde predomina o mal, é um fator influente na desagregação das melhores intenções, trazendo sombras no livre-arbítrio e assim, antes do primeiro centenário da crucificação de Jesus, já haviam focos de desavença entre os cristãos. Grupos se aglutinavam a pseudos líderes que se arvoravam em verdadeiros seguidores do Mestre. E por volta do ano 400 da era cristã, grande era o número de tendências que se enfrentavam em rudes e pouco fraternas contendas. Quando veio a Reforma Protestante, era grande o número de descontentes com a Igreja, e isso se traduzia em abismos de ideais e interpretações.
Como você vê, as brigas religiosas em alguns momentos da história transformaram-se em guerras sangrentas e as divisões foram se processando cada vez mais. A razão básica, minha cara ouvinte, é e sempre foi a falta de amor, o egoísmo e a desobediência aos preceitos do Cristo. Essas sempre foram as causas das desavenças e das divisões. Na verdade, as religiões se organizaram em torno de determinados interesses mundanos, né? E muitas vezes, até por causa disso, entraram em guerras, em processo de escravidão e coisas que fazem essa história um pouco triste aí do nosso Ocidente, também no Oriente, né? No fundo, o que importa é o amor. Isso. O resto muitas vezes só serve para atrapalhar. É verdade. Jesus falava disso, amar ao próximo como a si mesmo. É isso que nós temos que fazer. E toda a pregação de Jesus é em torno do amor. Amor é a palavra fundamental. E na doutrina espírita nós colocamos a caridade como benevolência, indulgência e perdão, a maneira de salvar as pessoas. E não porque você cumpre determinados ritos e dogmas e rituais, etc. O que salva é o bem praticado, é o amor efetivo. E isso serve para qualquer religião. De maneira que você pode ter qualquer religião, mas se você praticar a caridade, você alcança a sua felicidade. E se não praticar, por mais bonita que seja a religião, ela não vai te dar a felicidade efetivamente. Esse é o conceito, não é? Então nós vamos fazer aqui o nosso intervalo, daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem irá apresentar hoje algumas curiosidades sobre as pirâmides. Pirâmides do Egito. Estima-se que as pirâmides do Egito tenham sido feitas há aproximadamente 5.000 anos. Foram construídas por escravos para servir de túmulos para os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Estima-se ainda que a construção durou 20 anos e foram utilizados 2.300.000 blocos de pedra com peso variando entre 2,5 e 60 toneladas cada um. Se considerarmos um regime de trabalho de 10 horas por dia, nos 7 dias da semana, 365 dias no ano, durante 20 anos, concluiremos que esses 2.300.000 blocos de pedra devem ter sido colocados um sobre o outro a uma velocidade de aproximadamente um bloco a cada 2 minutos. Imaginemos o esforço necessário para transportar, levantar e assentar a cada 2 minutos blocos com peso de 2,5 a 60 toneladas que chegaram até a altura de 150 metros. Qual terá sido a quantidade de escravos nessa multidão de operários? Consta que os escravos construíram as pirâmides usando rampas, roldanas, ferramentas de cobre, troncos de madeira, etc. Outro dado interessante da Grande Pirâmide é que, se baixarmos um fio de prumo do seu vértice até o nível do solo, veremos que esse vértice está desviado apenas 6 milímetros do centro da base. 6 milímetros de erro no empilhamento de 2.300.000 blocos a uma altura de quase 150 metros, sem dispor de qualquer espécie de equipamento ou da tecnologia de nossos dias. Nem mesmo os nossos edifícios mais modernos, com toda a tecnologia disponível, têm essa precisão, e estamos muito longe de a igualar. Quando os arqueólogos decidiram estudar as pirâmides do Egito, tiveram que usar dinamite para entrar em algumas, porque todos os lados eram completamente selados. Não havia entrada. Outro dado interessante é que as pirâmides estão alinhadas com a constelação de Órion. Simplesmente impressionante. Impressionante também é a estátua de Ramsés II. Quando a encontraram no solo, decidiram movê-la para constituir o Museu de Ramsés. Mas acontece que a estátua é um bloco sólido de aproximadamente 1.000 toneladas. Assim,
Quando se deram conta que seria impossível movê-la sem a cortar em pedaços, decidiram construir o museu à sua volta. E quanto aos que a esculpiram? Como terão feito? Que técnica terão utilizado? Impossível responder, pelo menos por enquanto. Mas encontramos pirâmides em outros lugares do mundo. Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, México. Colocando a grande pirâmide do Egito sobre a do México, veremos que as bases são quase idênticas. Os santuários também estavam alinhados com a constelação de Órion. Como podem duas culturas que, segundo os registros históricos, nada tinham a ver uma com a outra e viverem em épocas diferentes, ter construído monumentos semi-idênticos e com o mesmo alinhamento estelar? Seria muita coincidência. Mas as coincidências não terminam aqui. Centenas de construções semelhantes entre diferentes culturas podem ser encontradas em vários outros lugares do mundo, bem longe uns dos outros. Temos as pirâmides dos maias, a dos balineses na Indonésia, as da China, embora o governo chinês negue a sua existência, tendo mesmo semeado a vegetação numa delas para a ocultar. Temos pirâmides na Itália, embora tentem ocultar este fato, afirmando que estas pirâmides são apenas montanhas naturais. Se assim fosse, como explicar que essas montanhas, entre aspas, naturais, se alinhem, entre aspas, naturalmente, com a constelação de Órion? Foram ainda encontradas pirâmides submersas em Yonagi, no Japão. Quando pesquisaram através do carbono 14 a idade geológica do coral que se formou na base dessas pirâmides desde que submergiram, concluíram que estão submersas há aproximadamente 10.000 anos. Mais recentemente, descobriram-se outras pirâmides submersas no Atlântico, junto às Bermudas e aos Açores. Existem pirâmides até na Antártida. Diante de tais fatos, podemos concluir que, apesar de todo o progresso alcançado no campo do conhecimento, ainda há muito a descobrir sobre as origens da nossa civilização. Meus amigos, aqui nos despedimos, agradecendo a sua gentil audiência e desejando muita paz a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Na parte da manhã, não haverá atividade no ICEB. 1h30 da tarde, Luzia Matias estará estudando o pensamento de Joana de Ângelis. Todo quinto sábado, ou quando acontece naquele mês que temos o quinto sábado, temos sempre uma atividade especial. Então, a partir de 1h30 da tarde, Luzia Matias, pensamentos de Joana de Ângelis, sempre na observação e na supervisão do nosso mestre e professor, Dr. Jorge André dos Santos, presidente vitalício, benemérito, honorável, para sempre do nosso ICEB. Às 3h da tarde, Jorge Cerqueira, 3h da tarde, e o tema Cultura da Paz. Imperdível. Encontro marcado. Próximo sábado, o professor e presidente do Lar Fabiano de Cristo, Jorge Cerqueira, com o tema Cultura da Paz. É realmente uma oportunidade de termos uma visão cada vez melhor dentro da paz, conforme o Cristo nos ensinou. Imperdível. Queremos destacar da nossa revista Cultura Espírita de novembro o tema, que é uma saudação a César Lombroso, ou Cesare Lombroso,
Ele desencarnou no dia 19 de outubro de 1909. E por que esta homenagem de Luiz Sérgio Gomes? Porque Cesare Lombroso, o César Lombroso, teve uma atuação marcante no início do século XX na divulgação do Espiritismo. Profundo conhecedor das leis humanas, delegado, tinha sua visão pessoal de não crer em nada. Até o dia em que um amigo pessoal, o Conde Chiaia, em 1891, praticamente o intimou a assistir uma sessão de materialização de fluidos, de espíritos através do ectoplasma da médium italiana Eusápia Paladino. Ele ficou impressionado. É verdadeiramente uma lembrança primorosa de Luiz Sérgio Gomes, e esta informação e todos os detalhes está aqui na nossa revista Cultura Espírita de novembro, à distância de suas mãos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Assaruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.